Oi, meu nome é Melk e quando foi que você se sentiu adulto? Se você ainda não chegou nesse momento, fica aqui comigo que esse vídeo também serve para você. Mas quando a gente observa a forma como as mudanças de vida dos seres humanos vão acontecendo, a gente percebe uma diversidade muito grande de vivências. Não existe um marco que defina o que é a entrada na vida adulta, não existe esse rito de passagem que define de fato você é um adulto, porque os valores que as pessoas dão para cada momento é diferente. Para algumas pessoas tenha sido fazer 18 anos, para outras pessoas talvez tenha sido se formar, para outros ingressar na faculdade. Então o que fica claro é que existem diversas possibilidades daquilo que nós definimos como ser adulto, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, mas de forma geral, algo que eu observo nessa transição de ser adolescente para ser adulto é a possibilidade de tomar decisões. Claro que isso é visto como uma responsabilidade mais do que uma possibilidade, e de fato é um período onde acontecem muitas coisas. Assim como a adolescência é um momento onde tudo muda e acontece muita coisa tudo junto, por isso é também um período de vulnerabilidade para os adolescentes, para as crianças que estão se tornando adolescentes. A fase de entrada no mundo adulto, na vida adulta, nesse período que nós definimos de maneiras diferentes como ser adulto, é também um período onde acontece muita coisa. Decisões relacionadas ao trabalho, à faculdade, a casamento, a filhos, a morar sozinho. Tudo isso perpassa a vida adulta, e diante de tudo isso, é comum que os adolescentes que estão entrando na fase adulta, adultos, né? Porque é um período de transição, então meio que você tá adolescente, adulto. Mas enfim, as pessoas que estão passando por isso, elas podem encontrar dificuldades ao perder esse senso de o que eu faço agora, ou esse senso de é esse o caminho que eu tenho que seguir. E isso acontece por diversos fatores, mas o que a gente vai observar é que durante a adolescência é um período onde você pode tomar algumas decisões, mas nem tanto, e por conta das diferentes formas de parentalidade, muitas vezes a gente vai observar que adolescentes passam por esse momento da adolescência como um momento de eu tenho responsabilidades, mas eu não tomo decisões. Você precisa ser responsável. E aí os adultos dizem, você é um adulto, vocês não são mais criança. Só que isso não coloca os adolescentes como responsáveis por tomar decisões, porque eles ainda estão passando por um período de transição. Como eu disse, ainda é um período de vulnerabilidade, de encontrar desafios ao perceber-se como não mais uma criança, mas também não como um adulto. E os adultos tendem a dificultar isso, principalmente esse modelo de escola, onde de fato parece que você está sendo controlado, e é de fato isso, né? O Foucault vai falar sobre essa questão do controle, do saber e do poder, e aí o Paulo Freire também vai concordar em alguns pontos em relação a isso, sobre como a educação é um sistema de o professor tem um conhecimento e ele passa o conhecimento, e não é de fato uma relação de troca que existe ali. E me preocupa muito as visões meio limitadas que algumas pessoas que lidam com adolescentes, pais, professores, têm em relação aos adolescentes, achar que adolescentes são adultos, ou de que eles já estão prontos para a vida e já são maduros, eles podem tomar as próprias decisões sem ter orientação. E aí, como eu disse, existe essa ideia em algumas formas de parentalidade na qual os pais percebem o adolescente como tendo que ter responsabilidades, mas não dão poder de decisão para esse adolescente. Ele tem que cuidar de si mesmo, ele tem que cuidar das tarefas, ele tem que cuidar das boas notas, ele tem que se virar, você não ajuda mais em nada, mas ele não pode tomar decisões. Ele não tem liberdade para fazer ou deixar de fazer algo, e eu não estou dizendo aqui que o adolescente tem que ter liberdade de fazer tudo, mas de que é preciso entender como esse período de transição, e não como nem criança nem adulto. E para que isso aconteça, é preciso que o adolescente ele tenha as ferramentas disponíveis para que ele se entenda como alguém que tem responsabilidades, que ainda não é um adulto, mas que também não é uma criança. Como é um momento de transição, e como eu falei, de vulnerabilidade, é um período no qual o adolescente precisa adquirir capacidades para as suas possibilidades. Não faz sentido existir uma cobrança para que os adolescentes tenham boas notas, tenham boas responsabilidades e se comportem com um certo grau de maturidade adequado para a idade, sem que as ferramentas para que eles alcancem isso sejam dadas. Se os processos de ensino e de educação não funcionam para dar essas ferramentas para os adolescentes, não tem como cobrar não somente boas notas, mas também bons resultados na vida como um todo desses adolescentes. Só que isso não exclui, evidentemente, a responsabilidade que é preciso que adolescentes tenham. Como eu disse, essa relação de educação deve ser uma relação de troca.
Então, tanto os adolescentes quanto os adultos têm saberes para trocar e não para só dar ou para só receber. E aí, diante desse déficit, muitas vezes, quando nós chegamos a esse momento de tomar essas decisões da vida adulta, dessa transição para a vida adulta, nós nos encontramos pela primeira vez sem o controle para que a gente faça o que todo mundo está fazendo, de certa forma. De uma forma geral, os adolescentes têm que seguir esse percurso de escola e de passar por experiências que são meio que comuns, mas ao chegar esse momento de vida adulta é onde esse referencial daquilo que é necessário ser feito porque todo mundo está fazendo, é meio que só seguir um padrão, esse ideal de controle acaba meio que se perdendo. E aí, sem as ferramentas para tomar essas decisões, muitas vezes os jovens vão acabar se vendo diante de decisões a quais eles não sabem o que fazer. Não só por não saber de fato como proceder em determinados assuntos. E aí o que acaba sendo comum é de que os jovens meio que vão se sentir meio que perdidos, sem saber o que querem fazer e tal. É muito comum que haja essa sensação de que o que eu faço da vida agora? Porque pela primeira vez você está de fato se vendo diante da possibilidade de tomar decisões. Principalmente porque você não vai seguir o ensino médio. Você tem cursos diferentes, os quais você pode seguir, ou você pode nem fazer uma faculdade, por exemplo, ou fazer um curso técnico, enfim. E aí, se você é uma pessoa que está passando por esse momento, eu quero dizer para você que é normal meio que se sentir perdido, só que esse é um processo que vai acontecer porque pela primeira vez a gente está se vendo diante de ter que tomar decisões e de ter essas responsabilidades, de tomar essas decisões, mas esse é um período de possibilidades. Pela primeira vez você pode decidir o que você quer fazer da sua vida e como você quer viver a sua vida. Talvez não seja a independência completa que você ainda espera, mas são possibilidades de futuros diferentes. E que muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades para nos achar nesse caminho. As pessoas mudam de profissão já depois de 40, 50 anos, tá perto ali de se aposentar. Mentira, porque ninguém vai se aposentar, mas aí é outra questão. Mas após uma carreira já consolidada, as pessoas decidem mudar de profissão porque perceberam que não era o que queria, porque as coisas mudaram, enfim. Então não se coloque esse peso todo de ter que tomar essa decisão porque vai definir a sua vida toda. A vida é mais complexa do que isso. E enxergue esse momento como de fato é responsabilidade, mas também é um período de muitas possibilidades para você construir uma vida, para você mudar a sua identidade, a sua personalidade, para você adquirir novos conhecimentos, para você avançar naquilo que você almeja na sua vida como um todo. Só que mais importante do que isso, pelo que eu citei nesse vídeo, não dá para falar somente sobre você tá diante de possibilidades, aproveite. É bem mais importante que as pessoas que podem influenciar crianças, mas principalmente adolescentes e jovens adultos, compreendam que esse é o momento de ajudar essas pessoas em formação. Elas já são pessoas, mas estão se formando. A gente está sempre se formando, mas enfim. Ajudar essas pessoas a adquirirem as capacidades de tomarem as próprias decisões. Cuidar de um adolescente não é não impor limites, mas é compreender aquele adolescente, impor limites quando necessário, mas limites que não tirem a individualidade daquele sujeito. E aí, se você é uma dessas pessoas que influencia ou pode influenciar adolescentes, eu quero que você pense no seguinte. Lembra quando você era criança e você tinha todos os sonhos do mundo? Você queria ser astronauta, você queria ser piloto, você queria ser chefe, você queria fazer tudo acontecer, você queria ser a Kim Possible, você queria ser os Power Rangers, você queria ser todos os heróis possíveis, você queria ser a Barbie, ter todas as profissões do mundo? Lembra quando você era criança e você gostava de brincar na rua e você não tinha tantas preocupações ou quase nenhuma preocupação? E apesar de não entender quase nada do mundo, você tinha muita curiosidade para descobrir como o mundo funcionava e você se sentia muito feliz em existir nesse mundo? Lembra de quando você era adolescente e você estava se descobrindo, estava percebendo quem você era? Lembra das primeiras vezes que você teve, o primeiro beijo que você deu, a primeira pessoa que você percebeu como uma influência positiva e que você queria ser um adulto daquele jeito? A primeira pessoa que você percebeu que você odiava aquela pessoa e que você odiaria ser um adulto daquele jeito? Talvez você tenha se tornado esse adulto. Talvez você tenha se esquecido de que você foi criança, de que você foi adolescente, e talvez você tenha enterrado a sua criança e o seu adolescente bem lá no fundo, fingindo que ele nem existe mais. Só que a nossa vida não acaba quando a gente transiciona de um período para outro. A criança que existia dentro de você ainda tem as mesmas memórias, e talvez os mesmos gostos, as mesmas vontades. Talvez você ainda queira ser astronauta. Talvez você ainda sonhe em mudar o mundo. Adquirir maturidade não implica em a gente esquecer dos sonhos de criança. Adquirir maturidade, e nesse caso específico, ser adulto, implica em você ter mais possibilidades.
Lembra quando você era criança e você também queria ser adulto? Queria poder dirigir um carro, queria poder cozinhar sozinho, ficar em casa sozinho? Talvez você possa fazer isso, mas isso não significa que você não pode pintar com as mãos, andar descalço, andar de bicicleta. A gente pode deixar de ser infantil, mas a gente não precisa deixar de viver as crianças que existem dentro da gente. A gente pode deixar de ser tão imaturo quanto na adolescência, mas a gente não precisa se esquecer de quem nós somos enquanto adolescentes. Lembra quando você era criança e você tinha todos os sonhos do mundo? Você ainda tem o mundo todo para conquistar os seus sonhos.